Olá, meu nome é Valéria Piassi, eu sou arquiteta e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que me perguntam demais. É uma das coisas que mais me perguntam, que mais deixam comentários nos meus vídeos. E como eu andava um pouquinho sumida daqui, eu resolvi voltar com esse assunto, que é um assunto um pouquinho polêmico, que é vizinho, tá? Eu gosto muito daquela frase que a gente aprende na escola, lá na infância, que a minha liberdade, ela termina quando começa a do outro. Acho que ela é ótima para resumir várias situações. No entanto, quando a gente fala sobre construção e sobre possibilidades que um vizinho pode, o que o vizinho não pode, essa frase ela não vai definir muito bem as leis. Por quê? Eu não posso dizer que a minha liberdade de tomar sol na minha piscina vai impedir a liberdade do meu vizinho de construir um sobrado do lado da minha piscina e tampar o meu sol. Eu não posso dizer, por exemplo, que o meu vizinho não pode construir uma casa mais alta do que a minha, porque a minha vai ficar desaparecida perto da dele. Eu não posso dizer isso. E por que eu não posso? Porque existem leis para isso, existem regras específicas do que eu posso e do que eu não posso. Então, toda vez que eu recebo uma pergunta sobre vizinho, sobre o meu vizinho fez isso, assim, assim, assado, às vezes acaba até se tornando um pouco complicado responder. Por quê? Porque cada cidade, cada local tem as suas possibilidades, tá? Então, se o seu vizinho pode fazer o que ele fez, pode construir 4 pavimentos, se ele pode construir uma área absurda, isso vai de acordo com a lei da cidade, com o plano diretor e com a lei de zoneamento. Alguns casos a pessoa fala assim, eu moro numa zona residencial, eu mudei aqui há 5 anos e 1 ano para cá abriram um bar do lado da minha casa. Como que eu procedo? O que eu faço? Ele pode fazer isso? Esse tipo de coisa vai variar de acordo com a lei da sua cidade, tá? Cada área da cidade vai ser dividida numa zona e isso tem que ser visto na prefeitura, tá, gente? Não tem como eu dizer pode ou não pode, porque eu preciso ir a fundo e conhecer cada plano diretor de cada cidade. Algumas permitem, algumas não permitem, tem áreas que podem, tem áreas que não podem, tem áreas que é tolerável, ou seja, se os vizinhos aceitarem pode, se não aceitar não pode. Então isso é muito relativo e muito difícil de responder. Mas a gente vai falar aqui sobre algumas questões que é lei federal e que realmente não pode. E também são algumas coisas que mais reclamam comigo, tá? A primeira questão é que o meu vizinho construiu uma janela com visão total para o meu lote. Pode? Não, não pode. Existe um Código Civil que diz que uma janela, quando paralela ao muro lateral, ela só pode ser aberta com distanciamento de 1,5 metro, tá? Meu vizinho construiu a 50 centímetros. Não pode, está ilegal. Vamos ver isso em desenho? Vamos exemplificar para ficar um pouquinho mais fácil de entender? Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos aqui 2 lotes, tá? O lote 1 e o lote 2. No lote 1, nós temos uma casa, que seria esse bloco pintado de verde, tá? Essa casa é toda encostada no muro na lateral esquerda, mas na lateral direita não. Ela tem um distanciamento, que é o distanciamento mínimo de 1,5, tá? Então, a casa 1, ela pode ter janelas para toda essa lateral aqui. Já a casa 2, ela está encostada no muro dos 2 lados. Então, é vedada a construção de janela para qualquer uma das laterais. Por quê? Porque ela está encostada. Ela não tem o direito de abrir uma janela para invadir aqui a área do vizinho. Então, isso aqui é ilegal, não pode acontecer. Não pode acontecer nem no térreo, nem no segundo pavimento, tá? De nenhum dos 2 lados. O que pode acontecer? A pessoa pode construir aqui um posto de luz com distanciamento de 1,5 metro, tá? E aí aqui nesse posto de luz, ela pode então abrir uma janela
para cá. Aqui ela vai continuar tendo um muro, então ela vai abrir essa janela para dentro de uma área dentro do quintal dela e não invadindo o quintal do vizinho. Dito isso, eu construí. Eu abri uma janela, mas eu pedi autorização para o meu vizinho e ele liberou. Eu abri um vão só para iluminar, não tá numa área que vai expor a casa dele, e ele aprovou e liberou que eu fizesse isso. Posso fazer? Pode. No entanto, você tem que pensar que o imóvel talvez não vá ser dele, da mesma pessoa, vamos chamar ele ali de João Silva. O imóvel lateral teu não vai ser do João Silva para sempre. Amanhã ou depois ele pode vender, ele pode vir a falecer e deixar para os filhos. E aí você vai ter uma dor de cabeça porque por lei não poderia. Então, se alguém pedir, se alguém exigir que a prefeitura fiscalize, você vai ser obrigado a fechar. Da mesma forma, se alguém chegar e erguer um muro do lado dele, do lado do terreno dele, e tampar a tua janela, ele está no direito dele, porque a tua janela não poderia estar ali. Segunda questão, o meu vizinho usou o meu muro. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque ele tem que construir dentro do lote dele, e o teu muro está dentro do teu lote, se é que o teu muro está dentro do teu lote, tá? Então, se o muro é seu, se foi construído totalmente dentro do teu lote, com recursos seus apenas, não foi dividido entre ambos, ele não pode usar, tá? Não pode usar para encostar uma cobertura, ele não pode usar para erguer um sobrado em cima, ele não pode usar, o muro é teu. Terceira questão, e essa é um pouquinho mais complicada. Comprei um lote, fui fazer a medição, fui fazer a marcação da minha casa e descobri que a casa do vizinho está invadindo o meu lote. O meu lote deveria ter 13 metros e tem só 12 metros e meio, e esse meio metro faz parte ali do lote do vizinho. Por que eu falo que isso é um pouco mais complicado? Porque isso precisa ser feita uma medição, precisa ser contratada uma equipe. Normalmente vai ter que entrar com questões jurídicas, com advogados, tá? Mas se isso aconteceu e foi comprovado que o teu vizinho, ele realmente invadiu o teu lote, então a gente vai apresentar para ele duas soluções. Ou vocês entram num acordo e ele adquire a parte do lote que ele invadiu, né? Compra esses 50 centímetros a mais que ele usou no lateral do terreno dele, ou então ele tem que demolir, se for só uma garagem, só um quintal, e liberar o seu terreno, tá? É um pouquinho mais complicado, porque envolve bastante dinheiro, envolve uma negociação, então não é tão simples quanto ir na prefeitura e pedir uma fiscalização apenas. E aí, Valéria, eu sei de tudo isso, você me falou tudo isso, mas aconteceu. Meu vizinho abriu uma janela a 30 centímetros do meu quintal e eu não quero, e ele tem visão do meu quintal, o que eu faço? Como proceder? Gente, quem fiscaliza esse tipo de irregularidade é a prefeitura da tua cidade. Você pode conversar com o teu vizinho? Pode. Você pode criar um transtorno e não solucionar nada, tá? O ideal talvez fosse conversar primeiro, para que ele também não seja pego de surpresa, porque por mais que a gente saiba que não pode, às vezes ele pode estar desinformado, desavisado, vê que todo mundo faz e fez ali sem más intenções. Mas o ideal é o quê? É que seja feito na tua cidade um protocolo com todas as informações, onde é o lote, onde que é o bairro, e com fotos, tá? Com fotos explicando o porquê e pedindo essa fiscalização. A prefeitura precisa mandar um fiscal de obras ir até lá e ela vai notificar esse vizinho, tá? Então, existe toda uma burocracia. Não é só chegar lá, às vezes em cidade pequena tem muito essa ideia. Ah, vou lá e vou conversar com o engenheiro da prefeitura. Vou lá e vou conversar com o vice-prefeito, com o vereador. Não. Por que eu falo isso? Porque se você tem o protocolo, se você tem cópia, você tem um número, você tem provas de que foi feito. Então, para um processo futuro, se acontecer um problema maior, se vocês precisarem entrar numa disputa jurídica, você já tem tudo isso em mãos. E isso é muito importante. Se você puder contar com a ajuda de um profissional, seja um engenheiro, seja um arquiteto, para fazer um relatório,
e mostrar e acusar essas questões que são irregulares, é sensacional, melhor ainda, tá bom? Então, gente, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui pra mim. No entanto, algumas questões são muito caso a caso, são de município para município, não dá pra dizer assim de forma geral, tá? Mas dá pra tentar ajudar vocês e ir conversando sobre isso. Qualquer dúvida, deixa aqui. Eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho e a gente se vê na próxima.